muita gente competente passou aqui e tinha muitos gestores e bons economistas esperando uma recessão no primeiro semestre desse ano. E não aconteceu. E num cenário de recessão, o que o livro te ensina é que os juros caem, você compra bonds, você ganha dinheiro. Mas quem comprou bonds esse ano, perdeu dinheiro. Quem comprou bonds ano passado, perdeu muito dinheiro. Foi talvez a maior queda da história, se você pega o título de 10 anos, se você pega o índice de bonds corporativos. Então, o que nós estamos vivendo é diferente. Talvez a principal explicação, e aí falando do passado é mais fácil do que falar do futuro, né? E saiu um estudo do staff do Fed mostrando como a gente teve um excesso de estímulo durante a pandemia, que gerou um excesso de poupança das famílias, só que aquele excesso de poupança acabava em setembro. Então a gente tinha diversos indicadores antecedentes que funcionaram ao longo dos últimos 100 anos, apontavam para uma recessão, ela não chegou, mas aparentemente agora acabou. E esse estudo dizia que nos Estados Unidos o excesso acabava em setembro, na Europa acabava em junho de 2024. Só que lá eles já estão numa recessão técnica, né? Então, se o pano de fundo for uma inflação desacelerando e uma economia desacelerando também, eu vejo todo espaço para que esses juros caiam. E aqui eu vou lembrar de por mais que eu não seja trader, eu acho que ninguém aqui da mesa é trader, né? Mas eu sempre gosto de aprender com os melhores traders. Aquele cara que ganha 3 dígitos de retorno por anos com consistência, algo que eu não consigo fazer, acho que poucas pessoas conseguem, né? E uma coisa que eu aprendi é o seguinte: se sair uma notícia muito boa para aquele ativo que você tem na carteira e ele não andar, se prepara, porque a hora que sair uma notícia ruim ele vai cair. E o contrário também é verdade. E por que eu tô falando isso? Porque a gente teve a primeira prévia do PIB dos Estados Unidos, a gente tem mais 2 agora, então talvez vão ter alguns ajustes. Tivemos um crescimento de 4,9, se não me falha a memória, acima das estimativas, acima do trimestre anterior, e os juros caiu naquele dia. Então eu lembro quando saiu aquele resultado, eu olhei para quem estava trabalhando comigo e falei, hoje ferrou, hoje os juros vai explodir mais um pouco. E não, e os juros caiu. Então, possivelmente, olhando pelo lado técnico, ali a gente tenha marcado um topo dos juros. Se eu olho para o lado da economia, setor industrial já em recessão há bastante tempo. Nos Estados Unidos, na Europa. O setor de serviços ainda não numa recessão. Se a gente lembra que o aperto monetário ele tem uma certa defasagem, por mais que talvez esteja demorando mais do que o previsto, em algum momento vai chegar. Então, se o Jerome Powell conseguir sair de 0 para 5,5 de juros sem levar uma recessão, eu rasgo os meus livros, bato palmas para ele e falo, cara, me ensina tudo de novo. E eu acho que todos aqui, né? Então, é um momento muito único. Se é o topo e daqui para frente vai só cair, eu não tenho essa resposta. Se eu tivesse, eu acho que eu venderia muito caro, né? Dificilmente estaria falando aqui. Mas que é momento para começar a montar uma exposição, seja para carrego, pegar aqueles juros e segurar até o vencimento, seja para ganhar numa marcação a mercado de 2, 3 anos, eu acredito que sim. Legal. Você fez uma observação importante, né? Você falou, pô, eu não sei por que a galera pensa em investir lá fora e só pensa em S&P, né? E aí eu vejo muitas pessoas, eu vejo inclusive hoje em dia, influenciadores, analistas falando, cara, olha, eu defendo uma alocação de 50, 70, 80, 90, até 100% eu já vi, em bolsa americana. Eu falo, cara, vamos lá, né? Por quê? Aí a pessoa fala, nos últimos 10, nos últimos 15 anos o S&P teve uma performance X e tal. Eu falo, legal, mas vamos pegar uma outra janela, de 2000 a 2010. Se você pegar de 2000 a 2010, o S&P caiu 25% aproximadamente. Enquanto o IBRX, um outro índice de ações aqui no Brasil, subiu mais de 500%. Agora, eu duvido, assim, fortemente, o S&P em real, tá? Caiu 25% aproximadamente. Duvido fortemente que qualquer pessoa com 100% do patrimônio, 10 anos alocado lá no S&P, observasse queda de 25% nominal, sem considerar a inflação, enquanto tá todo mundo lá ganhando 500%, falasse, tá tudo tranquilo, porque eu tenho foco, eu sei que no médio e longo prazo as ações lá americanas vão me entregar um desempenho muito maior. Então cuidado para não fazer justamente isso que o Renan ele acabou de dar a entender, né? Você pegar um prazo, uma janela específica, os últimos 15 anos o S&P foi brilhante. E você acreditar que isso vai continuar para os próximos 15, 30, 40, 50. Porque tem períodos relevantes em que até mesmo a bolsa americana fica patinando. Então você alocar 100% do seu patrimônio em qualquer classe de ativo é temerário, né? E esse daí também é
uma premissa que muita gente parte, né? De que o que aconteceu no passado vai se repetir no futuro. Uhum. E não se pergunta o que motivou as coisas que aconteceram no passado. Então, pô, se você for pegar o resultado de 2000 a 2020, por exemplo, da Bolsa Americana, pode ter sido ótimo, mas você tem que lembrar que as maiores empresas da internet surgiram nos Estados Unidos. Os Uhum. Estados Unidos é a economia que mais cresce no mundo. Então, se você for olhar de 1950, pelo menos, até para frente, obviamente ela vai ter um rendimento muito bom. Se é a maior economia que cresce no mundo e as empresas são o que fazem a economia crescer, naturalmente a Bolsa de Valores americana vai ter rendido muito bem. Uhum. Só que nada garante pra você, por mais que seja provável, mas nada garante que isso vai acontecer no futuro também. Então, o fato de você diversificar e não ter todo investimento em um ativo só é justamente um exercício de humildade. Exato. Pra você garantir que, porra, se acontecer algo diferente do que eu tô imaginando, ou se acontecer algo diferente do que aconteceu no passado, eu vou conseguir ganhar dinheiro mesmo assim. Certo. Agora, cara, 100% em um ativo é você ter a certeza, né? E acho que todos nós aqui já trabalhamos há algum tempo no mercado. A única coisa que dá pra você ter no mercado é não ter certeza, porra. É a única coisa que você tem que Como diria fazer. minha avó, a única certeza é a morte. E a galera Exatamente. tá De desafiando isso resto, daqui a pouco cara, também. exatamente. Não, até porque se a gente for... Tem uma discussão antiga que é o Factor Investing, né? Que é tentar explicar o que provoca a rentabilidade nos ativos. E a literatura ali dizia que, historicamente, investimento em valor vai melhor do que growth, crescimento. E aí começa, a partir de 2010, uma inversão numa tendência histórica. Tem mais de uma década onde acontece uma anomalia. Uhum. Porque o livro-texto dizia que, historicamente, valor outperforma, vai melhor do que growth. Então, ou seja, você tem que estar preparado para olhar para o passado e entender que, se às vezes, vai passar por momentos que vão ser diferentes. Uhum. Agora começa até a mudar a discussão. Olha, tá vendo como era uma anomalia, essa década que a gente viveu de growth, agora a gente vai voltar pro velho. Eu não sei. E eu acho que tem que ter humildade de saber que eu não sei Uhum. e ter diversificação. Agora, eu concordo muito com o que você trouxe da questão de talvez a renda fixa internacional agora ofereça a melhor assimetria para o investidor, em termos do que ele pode perder e o que ele tem a ganhar numa janela, acho que de 2 anos, assim. Acho que crédito tem tudo para performar melhor que bolsa.